O Centro de Treinamento Missionário Taquara apresenta Conversão e Justiça pela Fé. O tema de hoje é o propósito de Deus para o homem antes da queda. A serva do Senhor nos diz no livro Educação, na página 15, que quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia ele em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança de seu Criador. Vamos orar. Querido Pai que habita nos altos céus, peço-te agora para quem ouvir essa classe possa ser grandemente abençoado com os ensinamentos que irá aprender. Ajuda-nos a compreender o teu propósito original para nós. Em nome de Jesus. Amém. Ok, a primeira coisa que nós vamos fazer é compreender o significado de justiça pela fé. Na realidade, o nome da disciplina é Conversão e Justiça pela Fé. Nós vamos depois analisar a palavra conversão. Mas eu gostaria de concentrar na palavra justiça, na frase justiça pela fé. Normalmente nós usamos o termo justificação e a gente fala justificação pela fé. Inclusive, quando nós nos referimos à mensagem da Conferência Geral de 1888 de Jones e Wagner, nós usamos a frase justificação pela fé. E a palavra justificação é um termo bíblico, é uma verdade, e nós vamos estudar a justificação pela fé. Mas o tema desse curso, dessa disciplina, não é justificação pela fé. É justiça pela fé. Qual é a diferença entre justiça pela fé e justificação pela fé? A diferença é o seguinte: justiça, ela tem a ver com muito mais do que justificação. Justiça pela fé tem a ver com a justiça de Cristo imputada e a justiça de Cristo comunicada. Ok? Justiça imputada e justiça comunicada. A justiça imputada nós chamamos de justificação. A justiça comunicada nós chamamos de santificação. No inglês, esse termo ou essa frase, justiça pela fé, no inglês é righteousness. By faith. Justiça pela fé. Righteousness by faith. No inglês, justificação pela fé significa justification by faith. Ok? Justificação pela fé, no inglês, justification by faith. Santificação
que é outra doutrina, outro tópico bíblico. Santificação, no inglês, santificação pela fé é sanctification by faith. Por que eu estou explicando isso? Porque quando nós falamos na nossa língua portuguesa, quando nós falamos que a mensagem de Jones e Wagner, de 1888, foi a mensagem de justificação pela fé, nós estamos, na realidade, usando um termo errado. Porque se você lê no inglês as citações da irmã White sobre a Conferência Geral de 1888, se você lê as próprias palavras de Jones e Wagner, eles não trouxeram apenas a mensagem de justification by faith. Eles falaram, sim, de justification by faith, também falaram de sanctification by faith. Mas a essência da mensagem que eles trouxeram foi de righteousness by faith. Essa foi a mensagem de 1888. Então a mensagem de 1888 não é justificação pela fé. Faz parte, mas não é justificação pela fé. É justiça pela fé. Justiça pela fé. Ou seja, righteousness by faith. Ok? Então, o título dessa disciplina não é justificação pela fé. Nós vamos estudar a justificação pela fé. É um dos temas, mas não é o tema. O tema é justiça pela fé. Justiça pela fé abrange o quê? A justiça ou righteousness de Cristo imputada e justiça, righteousness de Cristo comunicada. Justificação e santificação. Justificação pela fé, santificação pela fé. Ambos fazem parte da doutrina bíblica de justiça pela fé. Se vocês abrirem suas Bíblias, por exemplo, no livro de Jeremias, Jeremias, capítulo 23, verso 6. Jeremias 23, verso 6. A palavra de Deus nos diz, Jeremias 23, verso 6, nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará. O Senhor, qual é a próxima palavra? Justiça nossa. Falando de Jesus, a Bíblia fala que Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa righteousness. Não justificação, mas justiça. Jesus, ele é para nós justificação, mas ele não é apenas justificação. Abram comigo no livro de 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 1. Verso 30.
Diz assim a palavra de Deus: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual por nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Então Cristo é justiça nossa, Cristo é justificação, santificação, sabedoria, redenção. Ele é tudo para nós. Agora, qual é o significado da palavra justiça? Alguém sabe? A palavra justiça. Quando você vê a palavra justiça na Bíblia, o que vem à mente? Alguém falou obediência. Vamos abrir em Mateus. Vamos ver como Jesus usa essa palavra. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 20. Mateus 5, 20. Cristo diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quando Jesus fala de justiça aqui, ele está se referindo ao quê? Se você ler o resto do capítulo, ele está falando de obediência. Ele continua falando: vocês ouviram a respeito de não matar e também a respeito de não adulterar. Mas eu vos digo que... E aí ele explica como nós devemos realmente não matar. E como nós devemos realmente não adulterar. Então, ele fala, a sua justiça ela precisa de ser diferente da dos fariseus. Aí ele fala, os fariseus não matam, mas eles têm raiva. Então, a sua justiça não pode ser assim. Não matar não deve ser apenas não tirar a vida do próximo. Mas não matar é não ter raiva, é não ter rancor, é não ter ódio do próximo. Então ele fala, os fariseus e os escribas, eles falam para não adulterar. E eles guardam essa lei ao pé da letra. Mas nos seus corações, eles estão olhando para as mulheres de uma forma impura, com o coração cheio de iniquidade. E então ele explica como o seguidor de Cristo deve realmente guardar o 7º mandamento. Então a palavra justiça, na realidade, ela significa obediência. Então o que Cristo está dizendo aqui? Se a nossa obediência não exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, se nós não tivermos um nível de obediência além a deles, nós não vamos ter lugar no reino dos céus. Por quê? A obediência deles é uma obediência externa, sem uma transformação de coração. É uma mudança externa, é um comportamento andando em harmonia com a letra da lei, é você mudar o exterior, mas não ter o coração transformado. É você transformar as ações sem mudar o coração. O ser humano, ele consegue mudar o comportamento, ele consegue ter uma mudança externa, sem o poder de Deus. Ou seja, eu consigo não matar porque eu quero evitar a cadeia. Mas é impossível eu conseguir arrancar do meu coração a raiva e o ódio que eu tenho do meu próximo. E Cristo fala que a nossa obediência ao 6º mandamento
deve ser não apenas uma conformidade com a letra, mas com o espírito da lei. Essa é a justiça de Cristo. Agora, nós não temos no nosso passado uma vida em harmonia com essa justiça. Então, essa justiça, ela é imputada, ou seja, ela é depositada em nossa conta. Deus vai considerar o nosso passado como se nós tivéssemos vivido assim. Isso é justificação. Outra palavra para isso seria perdão. É a justiça ou obediência de Cristo imputada ou depositada na minha conta. Justificação ou perdão. Ou seja, o meu passado está sujo. Eu tive ódio, rancor, falei mal, menti, roubei, fiz tudo de errado. Deus olha para a minha vida e eu estou cheio de iniquidade, cheio de pecado. Mas a justiça de Cristo imputada, ou seja, a justificação, é Cristo olhar para o meu passado e não considerar o meu comportamento, mas olhar para a obediência de Cristo. Então, a morte que eu mereço, Cristo tomou sobre ele. E a vida que Cristo merecia por ter vivido uma vida em perfeita harmonia e conformidade com a lei de Deus, ele vai imputar na minha conta. Isso é o perdão. Deus vai desconsiderar o meu passado. Ele vai olhar para a minha vida e não olhar para mim e a minha desobediência, mas ele vai olhar para Cristo e sua obediência. Isso é o perdão. Maravilha, né? Só que quando a gente fala de justificação pela fé e a gente define o Evangelho apenas com essa expressão, nós estamos transmitindo uma ideia falsa do Evangelho. Porque se fosse somente isso que Cristo faz por nós, isso não seria uma solução para o meu problema. Eu preciso de algo mais do que apenas uma declaração ou uma forma de desconsiderar o meu passado. Eu preciso de algo além disso. Eu não preciso apenas de um título de justo. Isso aqui é bom. Deus vai desconsiderar, Ele vai perdoar o meu passado, porque eu não posso fazer nada pelo que está no passado. Mas, além disso, eu preciso de algo mais. Eu preciso da obediência ou a justiça de Cristo comunicada. O que significa isso? O que é a justiça comunicada? A justiça comunicada é Cristo viver a vida dele em você. Não é apenas o que Cristo faz por você, é o que Cristo também faz em você. É maravilhoso o que Cristo faz por mim. O que Ele fez por mim? Ele morreu na cruz. Mas isso não é suficiente. Agora, ele precisa de comunicar. Ou ele precisa de me ajudar a viver a vida que ele viveu. Como é que ele faz isso? O Espírito Santo. É por isso que quando ele estava quase para voltar para o céu, ele falou para os seus discípulos: eu vos enviarei o quê? Um outro Consolador. Ou seja, a obra de Cristo estava apenas começando. Ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus
e agora ele envia o Espírito Santo para comunicar sua vida, sua justiça, sua obediência em nós. Agora, a vida de Cristo é nossa vida. Se nós permitirmos, Ele vai viver em nós. E as nossas reações vão ser as reações de quem? De Jesus. Então, quando alguém falar mal de mim, eu vou ter os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas reações que ele teve quando ele foi maltratado, quando ele foi difamado, quando alguém der um tapa num lado do rosto, nós vamos fazer como ele, virar o outro lado. Ao invés de querer vingar, ao invés de querer retaliar, nós vamos reagir como ele reagiu. Esse é o cristianismo que a Bíblia ensina. Essa é a experiência de justiça pela fé. Hoje existe uma enfatização, uma ênfase muito grande na justificação pela fé e uma falta de ênfase na santificação. Ou seja, nós estamos enfatizando demais a obediência de Cristo imputada. Isso aí é fácil, é o que Cristo fez por mim. Tudo bem. Agora, e o que Cristo faz em mim? Tem tudo a ver com a mudança de vida, de comportamento, de propósito, de visão. Aí, isso requer de nós uma luta, que é o que nós não queremos. Por essa razão, o tema dessa disciplina é conversão e justiça pela fé. O que é conversão? Conversão é mudança de mente. Conversão é você estar indo em uma direção e você volta. Você vira para outra direção. É uma mudança de propósito, uma mudança de direção. Assim como Paulo, que estava no caminho de Damasco, e ele estava caminhando, indo para fazer algo, e de repente ele teve um encontro com Cristo, e ele então muda de mente e volta e vai para outra direção. É a conversão. Então nós precisamos de uma conversão e nós precisamos de experimentar a justiça pela fé. Por que que é pela fé? Porque isso nós não conseguimos ver. Nós temos que acreditar que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou e que Cristo está hoje intercedendo por nós perante o Pai e Ele está pronto a nos perdoar. Por isso é pela fé. Por que que a justiça comunicada, ou seja, a santificação, é pela fé? Por quê? Olhando para nós mesmos, nós não conseguimos ver esperança de mudança. Se nós considerarmos apenas o que os olhos humanos conseguem enxergar, nós não vamos conseguir ver essa mudança. Para nós, humanamente falando, é impossível. Mas essa experiência toda é pela fé. Ok. O propósito de Deus para o homem antes da queda. Patriarcas e Profetas, página 45. Patriarcas e Profetas, página 45. Falando de Adão antes da queda. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A natureza do homem antes da queda estava em harmonia com a vontade de Deus. Ou seja, não havia uma luta
entre a carne e o espírito. Não havia a necessidade de dizer, eu quero assim, mas seja feita a tua vontade. Para Adão não existia isso. Por quê? Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras. Os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Patriarcas e Profetas 45. Agora vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7. Verso 29. Eclesiastes 7, 29. A palavra de Deus fala: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem, qual é a palavra? Reto. Porém, eles buscaram muitas astúcias. Deus fez o homem como? Reto. Ou seja, como nós lemos, a sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. Deus fez o homem reto, com uma natureza inclinada à obediência à lei de Deus. Sua mente capaz de compreender as coisas divinas, afeições puras, apetites e paixões, naturalmente sob o domínio da razão. Vamos abrir agora em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, 26 e 27. Diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus ele fez o homem no princípio à sua imagem. Deus fez o homem reto. Deus fez o homem em harmonia com a sua vontade. Ok? Salmo 139, 14. Salmo 139, 14. Davi, ele expressou o seguinte, Salmo 39, 14. Salmo 139, 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então Davi expressa que ele foi feito de um modo assombroso e maravilhoso. Então, Davi falando da criação do homem, revela como o homem foi criado. Deus, ele calculou, planejou detalhadamente como ele iria criar o ser humano. Salmos 8, 4 a 6. Outra passagem que fala a respeito do homem.
o homem como ele era no princípio. Salmo 8, versos 4 a 6. Diz assim a palavra de Deus: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então, como é que Deus coroou o homem? De glória e honra. Fazes como que ele tenha domínio sobre as suas obras, sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Então, assim como Deus ele tem domínio sobre o universo, Deus deu para o homem domínio sobre a terra. Ele seria um mordomo, um administrador da criação de Deus. E Deus coroou o homem de glória e de honra. Adão e Eva, a Bíblia fala em Gênesis 2:25, estavam nus e não se envergonhavam. Eles estavam vestidos, na realidade, de algo, mas não de roupa artificial. E mesmo não estando com roupa artificial, eles não se envergonhavam. Por quê? Adão e Eva estavam vestidos de quê? Vamos abrir em Salmo 104, versos 1 e 2. Salmo 104, 1 e 2. A palavra de Deus diz assim, Salmo 104, 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de quê? Glória e de majestade. Ele se cobre de quê? Luz como de um vestido. Deus, e o homem foi criado à imagem de Deus, ele não usa roupa artificial. Qual é o vestido de Deus? Luz, que é sua glória e sua majestade. Então, nós podemos concluir, sendo que o homem foi criado à imagem de Deus, e Deus está vestido de glória e majestade, que é luz, que o homem também, ele estava nu, ou seja, sem roupa artificial, mas não se envergonhava, porque ele estava vestido de luz. Mas algo aconteceu quando entrou o pecado. Vamos abrir em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. E o versículo 23 de Romanos 3. Agora nós vamos ver o que aconteceu. Porque todos, qual é a próxima palavra? Pecaram e destituídos estão de quê? Da glória de Deus. Vocês lembram o que aconteceu com Adão e Eva depois do pecado? Eles ficaram com o quê? Vergonha. Mas a Bíblia fala que antes eles eram nus e não tinham o quê? Vergonha. Mas agora, com a entrada do pecado, ficaram com o quê? Vergonha. Por quê? Porque aquela luz que os cobriam, que é a glória e a majestade de Deus, com o pecado, o que aconteceu? Ela desapareceu. Ou seja, com a entrada do pecado, o homem ficou destituído da glória de Deus. Mas nós vamos agora analisar o que é a glória de Deus. Uma coisa nós concluímos, que Deus criou o homem à sua imagem, criou o homem reto, em harmonia com a sua vontade,
E Deus, ele se veste de luz, que é sua glória e sua majestade, mas com a entrada do pecado, o homem ficou destituído dessa luz, que é a glória de Deus. Agora, o que é essa glória? A resposta dessa pergunta vai nos ajudar a compreender o propósito de Deus para o homem antes de sua queda. Essa é a pergunta que nós estamos, pela graça de Deus, tentando responder. O propósito de Deus para o homem antes do pecado. Nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem, em perfeita harmonia com a sua vontade. O homem não tinha roupa artificial, ele estava vestido de luz, que é a glória e majestade de Deus. Com a entrada do pecado, essa glória desapareceu. O homem ficou destituído da glória de Deus. Qual foi o propósito de Deus na criação do homem? Vamos abrir em Isaías capítulo 43, verso 7. A Bíblia fala: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para quê? A minha glória. E os formei e também os fiz. Qual foi o propósito de Deus na criação do homem, de acordo com esse versículo? Para dar glória a Deus. O propósito de Deus na criação do homem, ou o propósito de Deus para o homem antes do pecado, antes da queda, é glorificar a Deus. Na realidade, aparentemente, são motivos egoístas. Você querer criar alguém para esse alguém te glorificar. E muitas alegações falsas a respeito de Deus, pelo inimigo de Deus, são feitas a respeito de seu caráter. Dele ser egoísta, dele ser arbitrário e dele ser um governador injusto. Mas nós vamos analisar que essa ação de Deus de criar o homem para a sua glória é uma ação movida de um coração amoroso e não egoísta. O plano da redenção revela que o propósito de Deus não foi egoísta, mas foi um propósito inspirado pelo amor. Na cruz nós podemos ver a maior demonstração para o universo do amor de Deus na redenção do homem. E isso revela que Deus ele tinha amor no coração quando ele criou. Agora, o que significa dar glória a Deus? Se o homem foi criado para dar glória a Deus, nós precisamos de entender como o homem pode dar glória a Deus. Vamos abrir em João capítulo 15. João 15, verso 8. João 15, 8 diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como é que eu posso dar glória a Deus, de acordo com esse versículo? Quando eu dou fruto. Agora, o que significa dar fruto? Gálatas 5:22. A Bíblia fala, e o fruto do Espírito é, e aí Paulo descreve o fruto do Espírito: paz, gozo, amor, longanimidade, mansidão, temperança, todas essas qualidades de caráter que são qualidades do caráter de Deus,
Quando o homem revela, através da operação do Espírito Santo em sua vida, esses atributos, ele está dando glória a Deus. A obra de uma pessoa revela muito a respeito de seu caráter. E a obra coroadora da criação de Deus, que foi o homem, revela o seu caráter. Agora, o homem foi criado para dar glória a Deus. Dar glória a Deus é dar fruto. E dar fruto é revelar o seu caráter. E quando o homem pecou, ele ficou destituído da glória de Deus. Então, nós podemos dizer que quando o homem peca, ele fica destituído do caráter de Deus. Mateus, capítulo 5, verso 16 agora. Mateus 5, 16. Outra passagem que descreve como podemos dar glória a Deus. Mateus 5, 16. Diz assim a palavra de Deus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, como é que a gente pode glorificar o Pai? Mostrando o quê? Boas obras. E também deixando a nossa luz resplandecer. Ou seja, quando nós fazemos o certo, quando nós obedecemos a Deus, estamos glorificando ao nosso Pai. Então, Deus criou o homem para dar bons frutos. Deus criou o homem para produzir boas obras. Deus criou o homem para resplandecer sua luz. Deus criou o homem para glorificá-lo. Só que com o pecado, esse plano foi frustrado. Muito bem. Vamos ver agora os meios pelos quais Deus criou o homem. Salmo 33, verso 6. Salmo 33, 6. A Bíblia fala o seguinte. Salmo 33, 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito de sua boca. Como é que Deus fez o homem? O que ele usou? Qual meio? A Bíblia fala a palavra. Deus usou a palavra para criar. A palavra produziu a criação. Agora, a palavra, ela expressa o quê? Mateus 12, 34. Vamos abrir em Mateus 12, 34. A última parte do versículo diz o quê? Mateus 12, 34. Isso é um princípio que se aplica a todos, não somente a Deus. Aqui, inclusive, Jesus está falando a respeito dos homens, mas esse princípio se aplica a todos. Diz assim: pois do que há em abundância no coração, disso fala o quê? A boca. E a boca, dela sai o quê? Palavras. E as palavras produzem o quê? No contexto da criação, a palavra de Deus fez a criação. Agora, pela abundância da boca ou pela palavra, pela abundância do coração sai o quê? Palavras. Ou seja, as palavras
é uma revelação do que está onde? No coração. Muito bem. E o coração é o quê? Isso aqui? O coração é o trono dos sentimentos e pensamentos. É a mente. O trono dos sentimentos e dos pensamentos. Quer ver um exemplo? Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7. Atos 7, verso 54. Diz assim: E ouvindo eles isto, enfureciam-se, onde? Em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Falando de Estevão. Estevão estava pregando e falando aos líderes judaicos. Quando eles ouviram Estevão falando, eles sentiram em seus corações o quê? Ira. Eles enfureciam. A ira, a raiva, o ódio são o quê? Sentimentos. Ou seja, os sentimentos e os pensamentos juntos compõem o coração do homem. E o coração produz palavra e ações. No caso de Deus, a palavra dele produz sua obra criadora. Então, a criação de Deus, na realidade, revela o quê? O que ele pensa e o que ele sente. Se vocês lerem Mensagem aos Jovens, página 92, vocês vão ver uma expressão semelhante, mas com palavras diferentes. Os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Ou seja, sentimentos e pensamentos que estão no coração, que revelam que está na mente, através de palavras, constituem caráter. Então, se a palavra de Deus, ela produz sua criação, e ela revela o que está no coração de Deus, que é os sentimentos e os pensamentos de Deus. Então, quando você olha para uma flor, que é uma criação de Deus, é uma obra de Deus, a flor, ela vai revelar para nós algo que Deus sente, algo que Deus pensa. Quando você olha para uma árvore, a árvore que foi criada por Deus, ela vai revelar algo que Deus sente, que Deus pensa. Quando você olhar para uma pedra, a pedra vai revelar algo do caráter de Deus, do que está no coração de Deus, que está na mente de Deus. Quando você olha para um urso, você vai ver algo do caráter, dos sentimentos e dos pensamentos de Deus. Toda a criação de Deus, todas as frutas, toda a vegetação, todos os animais, todas as montanhas, todas as plantas e flores e árvores,
Todos os elementos da natureza revelam, expressam os sentimentos e os pensamentos de Deus, mas cada um de uma forma diferente e cada um de uma forma limitada. Por quê? Porque a flor, ela revela a delicadez, revela o quê? Delicadeza, revela o que mais? O que a flor revela pra gente? Beleza, pureza. Só que Deus é muito mais do que sensibilidade, Ele é muito mais do que esses elementos. Mas a flor revela de uma forma limitada o que Deus é. Porque a flor veio de Deus. Deus criou a flor com sua palavra, que revela o que está no seu coração, que revela os seus sentimentos e pensamentos. A montanha, ela também revela o caráter de Deus, mas de uma forma limitada. A montanha revela o poder, a grandeza, a consistência de Deus. Todos os elementos da natureza, de uma forma ou outra, revelam o caráter de Deus. Mas o homem foi diferente. O homem foi criado para refletir perfeitamente o caráter de Deus. E ele iria crescer e revelar cada vez mais perfeitamente o caráter de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi diferente das outras obras da criação. Deus criou o homem para a sua glória, para refletir o seu caráter. Esse foi o propósito de Deus na criação do homem. O homem revela a justiça, a força, a autoridade de Deus. A mulher revela outros aspectos como misericórdia, longanimidade, paciência, delicadeza de Deus. Na realidade, o homem e a mulher juntos, ambos teriam condições de refletir mais perfeitamente ainda juntos o caráter de Deus do que separados. Por isso Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Então esse foi o propósito de Deus na criação do homem. O propósito de Deus para o homem antes da queda. Quando Adão saiu das mãos do Criador, ele trazia a semelhança de Deus em sua natureza física, intelectual e espiritual. O homem, quando ele saiu das mãos do Criador, ele trazia a semelhança de Deus, sua natureza física, mental e espiritual. As três faculdades. Isso está baseado no livro Educação, página 15. Quando Adão saiu das mãos do Criador, ele trazia em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança de seu Criador. No livro Caminho a Cristo, página 62. Para vocês a numeração, eu creio, está um pouco diferente, mas no capítulo Uma Nova Pessoa, página 62, mais ou menos no meio do capítulo, primeiro parágrafo da página 62, para vocês é diferente. A irmã White fala algo muito interessante a respeito de Adão. Caminho a Cristo.
no capítulo Uma Nova Pessoa, ela fala: era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. O que isso significa? Para Adão, era natural obedecer à lei de Deus. Ele não precisava, gente, do poder do Espírito Santo para viver uma vida correta em harmonia com Deus. Para Adão, era natural amar. Para Adão, era natural ter bons sentimentos e bons pensamentos. Adão, ele tinha naturalmente um coração, uma mente boa. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. História da Redenção, página 21, fala o seguinte. Página 21. História da Redenção. Se vocês quiserem, vocês podem apenas escrever a referência, depois na apostila vocês vão ver tudo. E talvez uma palavra ou duas chaves da citação. Diz assim: ao sair das mãos do Criador, era de nobre estatura e perfeita simetria. Tinha mais de 2 vezes o tamanho dos homens que hoje vivem sobre a terra, e era bem proporcionado. Hoje nós somos um pouco mal proporcionados. O pecado, ele tem trazido defeitos em nossos corpos, nossas mentes e, logicamente, nossa natureza espiritual. Nós temos um conflito entre a carne e o espírito. Mas fisicamente, Adão, ele tinha uma perfeita simetria. Ele era bem proporcionado. E veja bem, 2 vezes a altura dos homens hoje. A altura do homem antes da queda. E até mesmo depois, porque foi uma degradação que foi aos poucos acontecendo. Mesmo depois da queda, o homem era alto. Foi gradativa a degeneração do aspecto físico do homem. Então Adão tinha 2 vezes a estatura dos homens hoje. O livro Temperança, página 11, falando do homem antes da queda. Adão era um ser nobre, de mente poderosa, vontade em harmonia com a vontade de Deus, as afeições centralizadas no céu, possuía um corpo livre de herança de doenças, alma portadora do cunho da divindade. Nossos primeiros pais, Patriarcas e Profetas 48. Nossos primeiros pais, se bem que criados inocentes e santos, não foram colocados fora da possibilidade de praticar o mal. Então eles foram criados inocentes e santos, mas isso não quer dizer que é impossível, ou era impossível, Adão e Eva caírem, tanto que eles acabaram caindo. Deus os fez como entidades morais livres, capazes de apreciar a sabedoria e benignidade de seu caráter e a justiça de suas ordens, e com ampla liberdade de prestar obediência ou
recusá-la. Próxima página, página 4. Citação do livro Spiritual Gifts, volume 4, página 120. Adão e Eva no Éden eram nobres em estatura e perfeitos em simetria e beleza. Eles estavam sem pecado e em perfeita saúde. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 138. Adão tinha 20 vezes mais força vital do que o homem agora tem. História da Redenção, página 21. O trabalho de Adão não era cansativo, mas aprazível e revigorante. Para resumir, última declaração da página, o homem foi dotado com tremenda capacidade intelectual, força física incomparável com nossa e uma natureza moral quando foi criado. Então, Deus, ele criou o homem perfeito com um propósito de refletir seu caráter. Deus, ele colocou Adão e Eva num ambiente perfeito, onde no decorrer dos séculos e dos milênios da eternidade, eles iriam refletir mais e mais perfeitamente seu caráter. Amanhã nós vamos estudar a mudança na condição do homem depois da queda. O que aconteceu quando o homem caiu? Quando Satanás conseguiu frustrar os propósitos de Deus para o homem em sua criação. Oremos. Querido Deus, obrigado pela Tua maravilhosa palavra e pela sua revelação acerca do Teu plano original para nós. Que Tu possas nos ajudar a cada dia mais nos aproximarmos desse Teu ideal, Senhor. Transforma-nos, traz-nos de volta a Tua imagem e semelhança. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.